Professor, hoje viemos apresentar como foi feita a aquisição de dados para treinamento de um sistema que detecta anomalias, com foco em identificar comportamentos diferentes do esperado, colocando também como falhas, alterações do funcionamento de um dispositivos. A ideia aqui foi bem simples e prática. Primeiramente, a gente registrar os dados do sensor e em diferentes condições, como a gente pode ver aqui. Por exemplo, com o aparelho ligado, desligado, com água leve ou pesada, e a partir disso aqui, a gente vê pelos gráficos aqui, que é dado uma determinada anomalia. E, assim, a gente busca ensinar um modelo de inteligência artificial aqui a reconhecer o que é normal e o que pode ser uma anomalia diante da detecção do produto, certo? Para isso, nós usamos um sistema que fica monitorando em tempo real os dados dos sensores. No total, coletamos 15 minutos de dados, divididos entre 87% mais ou menos, para treinamento do modelo e 13% para teste, né? O que para nós é uma divisão bastante comum em projetos de machine learning. Os sensores que usamos coletam informações como aceleração, giroscópio e campo magnético em 3 eixos, X, Y e Z. Esses dados eles são essenciais para a gente entender o movimento, o comportamento físico do dispositivo monitorado, né? Então, aqui a gente pode ver que os dados, os movimentos dos sensores, para cada tipo de alteração da vibração, né? E ele vai identificar para nós como o dispositivo está comportando diante das anomalias. Opa. O legal também desse processo é que, uma vez que temos muitos dados rotulados, a gente consegue treinar um modelo para reconhecer o que é esperado e o que é incomum, né? Ou seja, se no futuro o sensor captar um padrão estranho do produto, algo diferente dos dados normais, o sistema ele gerará um alerta para nós, né? Dizendo, opa, tem alguma coisa de errado, né? Nos alertando sobre o produto futuramente. Opa, complementando aqui o que o Matias estava falando, a gente pegou e utilizou o sensor de vibração do Arduino Nano Sense 33BLE, que é a plaquinha que a gente está utilizando, e daí colou essa plaquinha no copo do liquidificador, para pegar esses dados aí que foram coletados. Depois de coletar esses dados da vibração, a gente iniciou a construção do nosso pipeline aí dentro do Edge Impulse, que foi aqui na parte do Create Impulse ali. Primeiro, todos esses dados que foram coletados, eles estão no domínio do tempo. Para a gente fazer uma análise boa ali, que a gente possa pegar e separar esses dados ali da vibração em diferentes bandas, a gente utilizou a espectroanálise, que a gente vai pegar e transformar esse sinal bruto do sensor que a gente pegou. Esse processo ele faz a transformação do tempo para a frequência, então aplica uma transformação de Fourier ali, e daí a gente vai ter os dados ali no espectro da frequência. Depois disso, a gente tendo os dados no espectro da frequência, como a gente está vendo as vibrações, fica mais fácil da gente pegar e fazer a classificação. Então, a gente selecionou ali os modelos, sendo um de classificação para a gente separar as classes que a gente utilizou, que é o liquidificador desligado, o liquidificador com água, só que numa potência leve, e o liquidificador com água, só que numa potência mais pesada. E também a gente adicionou um detector de anomalias ali, que a gente utilizou um modelo do K-means, para pegar e fazer esse agrupamento dos dados ali, que a gente já vai ter tido pela classificação entre as 3 classes, e tudo que fuja desse padrão, com esse modelo de detecção de anomalias, a gente iria conseguir identificar algo que não se encaixasse no pressuposto que a gente está na classificação. E essa configuração que a gente fez na Impulse, ela define todo o fluxo de tratamento e análise dos dados
até a classificação final. E vendo aí esses dados, você pode ver que esse daí é de qual mesmo, o Tiquinho, sabe um pouquinho? Esse é do liquidificador desligado. Você pode ver que o padrão de vibração ali da frequência, ele está bem leve, assim, por assim dizer. Não tem muitas alterações na amplitude ali do sinal. Se alterar ali pro liquidificador no leve, já começa a ter uma amplitude maior aqui, que é essa identificação dos padrões de vibração do liquidificador. E se colocando para o pesado, vai estar um pouco maior que isso ainda, porque vai ter bem mais vibração. E aí, ó, e acaba num período de tempo menor, no caso. E tendo isso separado, tendo como separar isso certinho, tem como a gente passar para a parte de Generate Features, que a gente vai ter ali as features bem classificadas ali em cada banda, bem separada em cada banda. Sendo o off ele já está bem mais separado, que o liquidificador desligado, bem mais separado do que o liquidificador ligado com água no leve e no pesado, porque realmente ele desligado é totalmente diferente do que quando ele está ligado, então ficou bem mais separado no gráfico. E a parte ali que tem com água e potência leve, com água e potência pesado, eles ficam ali bem próximos, mas ainda assim dá para ter uma distinção ali na hora de gerar essas features ali para o nosso modelo que a gente está utilizando. Já no Classifier, a gente usou uma 50 épocas de treinamento. Também utilizamos uma camada de 117 filtros, sendo duas camadas de intermediária, uma de 20, uma de 10, e uma outra camada de saída com as três classes que a gente definiu. A gente pode perceber que na performance do modelo a gente adquiriu 100% de acurácia, isso na performance do treinamento, e a gente utilizou o Compilo ION. Ele, por ele ser mais leve do TensorFlow, ser melhor para o nosso tipo de projeto. Já na anomalia detection, a gente escolheu os eixos que o próprio ferramenta já sugeriu, mas ao analisar essa anomalia, a gente percebe que as anomalias estão próximas das classes onde a gente tinha coletado os dados. Isso a gente pode perceber que pode acabar afetando a acurácia do nosso projeto. Perfeito. Agora, passando um pouco para a nossa parte de teste do nosso modelo, usando os dados de teste, a gente consegue perceber que a acurácia está 82,73, é uma acurácia bem alta, uma acurácia boa. Estaria um pouco maior se a gente tivesse usado a detecção de anomalia. Que o que aconteceu aqui é que 41,2% das identificações de anomalia era para ter sido identificador leve, identificador com água leve. Que quando a gente foi fazer o teste de anomalia, tendo umas vibrações diferentes, chacoalhando o liquidificador mesmo, realmente causando anomalias nele, ele ainda estava vibrando leve, ligado no modo leve. Então, apesar dele ter anomalia e estar vibrando, ele ainda tinha a mesma frequência de vibração de quando ele está na potência leve. Então, por isso que houve uma similaridade entre uma classe e a outra, que causou essa identificação incorreta. Mas nas outras classes, que seria ele desligado e pesado, a gente teve uma precisão bem maior. Teria como a gente melhorar esses dados, tentando outras formas de detectar anomalia, ao invés de testar com ele já ligado. Mas a gente ainda não conseguiu chegar num teste preciso da forma correta de fazer essa divisão exata da anomalia com o indicador leve. Mas já foi um resultado bem bom. No final de tudo, 82,73 de acurácia é uma precisão bem alta ainda. Teve alguns dados incorretos também nas outras classes, mas foi muito menos do que na do indicador leve com anomalia. Aí acho que pode cortar agora e passa para mostrar na plaquinha. Vou falar do deployment também. O deployment tranquilo.
Eu faço só que o nosso deploy foi usando o ION Compiler, como o Jean já tinha comentado, visto que ele é bem mais leve, que ele utiliza int8, que é um parâmetro que usa muito menos memória do que float, que é mais difícil de armazenar. Microcontroladores têm um pouco mais de dificuldade de trabalhar com float, mas nesse caso também não teria grandes diferenças, já que é um modelo bem simples e a plaquinha ela é bem robusta para essa aplicação. Então a gente tem memória de sobra ainda, mas a gente quis trabalhar com um modelo mais otimizado, que numa aplicação futura a gente poderia usar um controlador mais leve, mais barato, para ter os parâmetros mais adequados para o nosso projeto. Boa? Bom, agora eu vou apresentar a parte prática do nosso projeto. Com o Arduino aqui preso, está preso com essa fita Herman que está bem apertada no notificador. Então não solta, não mexe de posição, pode balançar que está tranquilo. E aqui já está rodando no Arduino IDE. Aqui a gente tem o nosso monitor serial. Eu vou apresentar primeiro pelo monitor serial. Vou falar antes de ligar o liquidificador, porque vai fazer muito barulho. Então, basicamente, ele está rodando. A cada 2 segundos ele faz a inferência para verificar o estado atual que está o liquidificador. Então, por enquanto está identificando 99% off. Então, ele está acendendo um conjunto de LED azul e verde. Se ele identificar anomalia, vai ficar só o LED azul. Se tiver batendo leve, vai ficar o LED vermelho e azul. E se tiver pesado, vai ficar o vermelho e o verde. E vai imprimir aqui também qual classe está sendo identificada. Então, vou mostrar primeiro as classes. Primeiro, vou só sacudir ele aqui para fazer a anomalia. Então, a gente pode já ver pelo LED, na hora de começar a sacudir, ficou só o LED azul. E se a gente ficar sacudindo e olhar aqui, a anomalia score está dando 20. Se ele der acima de 0.5, já está sendo detectada a anomalia. Assim que eu parei, já caiu para 0.87, agora deu menos 0.37. Então, assim que eu parei, já parou ali. Parei de sacudir, então voltou a acender o LED verde. Só mostrar mais uma vez. Se eu sacudir ele aqui, fica só o azul. Parando, ele volta a acender o LED verde. Agora eu vou fazer com o liquidificador no leve. Vou ligar ele aqui no 1. Bom, assim que eu parei o liquidificador, quando ainda tinha um pouco de vibração, provavelmente ele detectou uma anomalia, porque não estava ligado e estava vibrando de uma forma diferente. Então tinha ficado só azul, quando ele estabilizou, o azul e verde detectando que está desligado. Então, apesar de a gente ter conseguido os resultados de ter interferência entre anomalia e leve, nos testes aqui, ele atua perfeitamente. Então, todos os casos que estava leve, deu que estava leve. E quando estava pesado, deu que estava pesado. Quando estava off, deu que estava off. E sacudindo, deu anomalia. Então, é esse o projeto. Espero que tenha gostado. E é isso. Muito obrigado. Bom, então só uma conclusão rápida sobre o nosso projeto. A gente tinha que fazer a detecção do liquidificador nos 3 estados, desligado, pesado e leve. E anomalia, que é quando a gente está sacudindo ele, ou se tivesse colocado uma pedra, um gelo, alguma coisa dentro, podia identificar uma possível falha, um mau funcionamento, alguma coisa do tipo. A gente conseguiu chegar num resultado muito satisfatório, como mostrei que agora performou muito bem nos 3 estados de operação do liquidificador. Operou perfeito, na anomalia detectou muito bem também. E foi isso. Muito obrigado, até mais.